ligou para o senhor pedindo para baixar os juros, para ele atingir a meta de crescimento. Outros, enfim, hoje nós temos a autonomia do Banco Central. O senhor acha que o Gabriel Galípolo, que assumiu recentemente a presidência do Banco Central, pode sofrer pressões similares? E como ele deveria se comportar numa situação como essa? Olha, eu devo frisar uma coisa, né? Não passar a impressão de que isso era constante, isto é, que o presidente da República estava sempre ligando para o presidente do Banco Central. Ele ligou, de fato, para mim, na época, em 8 anos, uma vez. Tá certo? E ele me disse isso: Meirelles, não tem ligado para você. Nunca te pedi nada. Falei, é verdade, presidente. Vou fazer um pedido agora. Expliquei para ele que o que ele estava querendo não era a melhor decisão, etc., mas ele tinha ouvido de assessores, etc., que, educadamente, dizia a ele, presidente, fique tranquilo que nós vamos fazer o melhor para o país, o que será, em última análise, melhor para o governo. O que aconteceu? Estamos falando aqui de 2007. A inflação ficou na meta. O Brasil cresceu superando as metas do PAC, que era o Plano de Aceleração do Crescimento naquela época. Em resumo, a ideia aqui, eu acho, já perguntou sobre o Gabriel Galípolo, é uma tranquilidade na relação e etc. Eu acho que o fato dele ter nomeado o Galípolo deixa-o mais tranquilo, mas o Galípolo tem que fazer o certo. Os modelos de projeção de inflação do Banco Central são bastante desenvolvidos agora, foi desenvolvido durante muito tempo, por mais de... E prevêem muito bem qual é o efeito da taxa de juros, etc., e da Selic na inflação. E, portanto, eu acho que o Banco Central tem todos os instrumentos de controlar a inflação. Controlando a inflação, o país cresce mais. Isso é bom para o país e para o governo. Perfeito. José Roberto Caetano, por favor. Bom, boa tarde. Eu vou continuar só mais um pouquinho aqui com o ministro Meirelles nesse assunto, pegando aí que o Maurício abriu, que é o seguinte, até hoje de manhã, né, em algum momento alguém falou em serenidade, né, como uma virtude muito necessária em muitas frentes da vida, né? E o senhor estava contando a história, tal, e para mim parece claro que o senhor teve muita serenidade. Pegou o Brasil naquele momento, na virada de 2002 a 2003, numa situação muito difícil, né? O dólar estava muito além, trazendo a valor presente do que atingiu agora, né? E havia uma grande... 7,40. 7,40, está aqui o economista-chefe do Itaú para nos dar o dado preciso. E, enfim, era um governo que entrava com absoluta desconfiança, ou com muita desconfiança, né? Então, o senhor conduziu o Banco Central, havia uma política conjunta com o Ministério da Fazenda. Me parece até que o presidente Lula mostrava muita serenidade, ou agia na área econômica com uma serenidade, né? E com um pragmatismo. Hoje nós estamos numa situação outra vez difícil, né? O Banco Central sendo obrigado a jogar os juros lá para cima de novo, como o senhor teve que fazer no primeiro momento, né? Falou, adotamos uma política monetária dura, né? Suas palavras. E, enfim, só que o comportamento do presidente Lula parece que tem sido muito diferente em relação ao Ministério da Fazenda, em relação a decisões necessárias na área econômica, de modo que há uma grande desconfiança, apesar de já ser um personagem muito conhecido, apesar de já ter uma história toda. Como é que o senhor avalia essa situação? A gente pode, em decorrência de hoje é diferente do Lula do seu tempo, a gente pode entrar numa espiral negativa, apesar do Mário Mesquita ter falado que a gente ainda vai crescer 2,2%, tem uma certa tranquilidade de olhar para frente, mas há muita preocupação. O que o senhor acha, então, dessa situação? Olha, existe uma mudança estrutural, institucional muito importante no Brasil, que é exatamente a questão do Banco Central independente, né? Voltando àquela época, só para mostrar, nós tínhamos combinado, quando o presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central, que seria um Banco Central independente. Ele
de fato, tomou providências. Um deputado do PT apresentou um projeto de lei de independência do Banco Central, que chegou uma hora, ficou claro para todos, inclusive para mim, que não havia possibilidade política de aprovar aquilo. Ele me chamou e falou: Meirelles, você está acompanhando? Não vai ser possível aprovar a lei de independência do Banco Central. Eu digo: presidente, nós temos uma combinação de um Banco Central completamente independente. Eu vou honrar o acordo. O senhor, porque não foi aprovada a lei, tem a prerrogativa de me exonerar, mas isso é um problema seu, não meu. Então, o que aconteceu? Nós aí fomos 8 anos e a economia cresceu uma média de 4% ao ano, criou 11 milhões de empregos, etc. Em resumo, o resultado foi extremamente positivo naquela época e tem condições de agora melhorar um pouco com uma atuação. Já anunciou aí os 2 próximos aumentos de juros, uma política forte do Banco Central. Isso pode acalmar a situação no flanco inflacionário, expectativa de inflação e etc. Nós temos a questão fiscal, que, de outro lado, de fato, expande um pouco a atividade, etc., e gera preocupações aí, no mercado. Não é? Vamos ver como é que isto vai à frente. Existem algumas questões estruturais aí, por exemplo, o custo de operação da máquina, etc. O governador Dória, durante o seu governo, por exemplo, nós fizemos aí uma reforma administrativa muito importante que gerou um saldo positivo nas contas do Estado de 53 bilhões de reais. Saiu do equilíbrio para 53 bilhões de reais de saldo positivo. Uma reforma dessa, no governo federal, gera muitas vezes, pode gerar muitas vezes isso, mas isso aí envolve uma decisão política dura, de muita confrontação, etc., etc. Vamos aguardar, não é? Evidentemente, agora temos uma expansão fiscal. No Lula 1, nós tivemos uma contração fiscal também, mas no Lula 2, já que naquela época, 2007 até 2010, começo de hoje, já houve uma expansão fiscal. Mas, mesmo assim, com o Banco Central ali mantendo a política monetária sob controle, a inflação sob controle com a política monetária, o país pôde continuar crescendo. Vamos aguardar, não é? E esperar que tudo isso funcione. João Dória. Meirelles, eu vou aqui incorporar a camisa do Caetano aqui ao lado. Ele, ao final da pergunta, ele fez um questionamento. Eu volto a fazer a você. O Lula de antes é o mesmo Lula de hoje? Olha, eu acho que depende de como podemos chamar o que caracterizar o Lula. Ele continua sendo pragmático de sempre, etc. Agora, não há dúvida que hoje nós temos uma expansão fiscal que não tivemos na época. E isso, evidentemente, gera uma diferença. Por quê? Porque nós temos uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista. Isso tem resultado de uma taxa de juros mais elevada. Então, basicamente é isso. Quer dizer, tem uma diferença fundamental aí. Né? Agora, tem muitas coisas que estão... Ele é o mesmo. Na questão fiscal, especificamente, existe agora uma política de expansão que não foi o caso, principalmente no Lula 1. Eu vou, de novo, tomar liberdade aqui, Maurício. Como o ministro gosta sempre, ele usa sempre uma expressão, quando ele faz palestras em inglês, que ele usa, in summary, I have to question you again. In summary, is the same Lula of the first and the second term and the Lula in this moment. É o mesmo Lula na questão fiscal. Nós outros temas não estamos discutindo política aqui, nem é o ambiente para discutir política. Mas do ponto de vista econômico, sim ou não? O João quer algo que dê título de... Lide para os meninos, para as meninas ali. Tá certo?
Tá certo? Para poder botar o título. Quer dizer, existe uma coisa óbvia, que está nos jornais, etc. Que é o fato de que hoje existe uma expansão fiscal. Nós estamos falando da expansão fiscal que não houve naquela época. Então, são fatos. Não é? Não. Agora, o fato concreto é que no segundo mandato já não foi igual ao primeiro. Tá certo? Só que existia uma trajetória e que foi possível manter um crescimento até 2010 e, a partir daí, começou o declínio da economia. Mas fazia superávit fiscal, né? Se fazia superávit fiscal naquela época. Então, mas com superávit fiscal. Eu vou transferir aqui a pergunta para o Mário Mesquita. Mário, também direto nessa crise de sincericídio. É o seguinte, o que o governo precisa fazer para o mercado voltar a ter confiança nesse governo e para a gente passar a atrair investimentos, não só aqui dentro do Brasil, mas também estrangeiros? Olha, a gente tem... Aqui não tem sincericídio, porque a gente já publicou trabalho a respeito, já falei isso com a imprensa essa semana. A gente tem defendido um reforço do arcabouço fiscal, adotando um teto de crescimento de 1,5%, em vez de 2,5%, mas all-in, né? Não é aquele teto com exclusões, enfim. Eu acho que esse tipo de medida de maior impacto, ele ajudaria bastante a retomar a confiança, reduzir prêmio de risco, permitir a moeda mais forte, reduzir a necessidade de aperto monetário, né? Então, a gente acha que precisaria uma medida nessa linha. Tá? Então, de forma muito transparente, a gente procura contribuir para o debate de política econômica aqui no país, e essa é a nossa sugestão, tá? Bem objetivamente. Mas eu imagino assim que você tenha uma interlocução bastante significativa com o governo. Eles não ficam sensíveis a esse receituário? Olha, a nossa proposta ela é de domínio público, tá? Eu acho que é bem provável que as pessoas do Ministério da Fazenda tenham lido e estejam comentando. Enfim, a gente procura ajudar, né, o país de toda a forma possível, né? Banco é uma atividade derivada, né? Então, assim, a gente só vai bem se o país for bem. Não existe isso, né? De crescer independente do país. Então, a gente está no Brasil. Nasceu no Brasil, estamos há 100 anos no Brasil, vamos ficar mais 100, 200 anos lá, e a gente procura ajudar, colocamos à disposição do público. E aí, essa proposta e outras aí tem que ver como elas circulam no Ministério da Fazenda, no governo como um todo. Sim, né? Sim. Beto, por favor. Vou continuar aqui com o Mário, depois falo o Paulo do BRB. Mário, o Itaú, corretora Itaú BBA soltou há 2 semanas um relatório que praticamente dizia algo assim: esqueça 2025, né? Olha já para 2026, mas na questão do mercado de ações, né? Quer dizer, então, e aí está assim, o governo também já joga que é 2026, né? Que já começou 2026, então já tem gente que está até seguindo esse conselho da corretora Itaú BBA, né? Quer dizer, já está olhando 2026, né? Agora, o mercado de ações, né, que aliás está numa fase 3 anos já sem IPOs, né, e estão crescendo os fechamentos, as ofertas públicas de fechamento de capital. O mercado de ações é um dos veículos mais importantes para essa contribuição do setor financeiro ao crescimento das empresas, à captação, né? Como é que você vê essa situação? Quando é que o mercado pode dar uma virada, retomar? Quer dizer, esse cenário realmente a gente vai ter que esperar anos aí para ver? O mercado de capitais, no ano passado, foi um ano muito forte, não para ações, mas para renda fixa. Tá? Foi um ano, como eu falei, de atividade bem intensa. O mercado de ações vai depender do término do ciclo de alta de juros e, eventualmente, perspectiva de redução da taxa de juros, que a gente não vê acontecendo tão cedo em 2025. Tá? Então, uma visão cautelosa sobre o mercado de ações
em termos gerais, o que não quer dizer que alguns setores possam ter um desempenho bom. A gente tem uma visão bastante benigna do setor benigna e no setor de infraestrutura, tá? Esse é um setor que deve ter um desempenho bom. As exportadoras também, com dólar no nível que está, também é algo que os nossos analistas acham interessante, mas não deve ser aquele mercado em que a maré é maré alta para todo mundo, tá? Deve ser um mercado seletivo ainda. Governador. Passar a palavra para o João Dória. De novo aqui, com o meu colete press. Pergunta vai para você, Paulo Henrique Costa. Recentemente, aliás, no final do ano passado, na metade do ano passado, para ser mais preciso, o Ilan, que foi seu também pupilo no Ministério da Fazenda e colega do Mário, assim como do Isaac, que não está mais aqui, anunciou que o BID terá um braço de financiamento privado. Como o Banco Mundial tem o IFC, o BID criou um braço para financiamento de atividades privadas e definiu claramente a prioridade para, projetos de transição energética e mobilidade. 2, para em protocolo verificável de compromisso ambiental na descarbonização. Então, ele apoia com prioridade projetos que envolvam energética, lá, ambiental. E outras empresas tenham este... A pergunta é, dado o fato de que você fez uma exposição de áreas para o financiamento, leva em conta isso também? Pode levar? Sim, a gente leva, Dória, seja essas linhas, em que o BRB pode ser o agente repassando recursos do próprio BNDES, e nas nossas linhas específicas a gente tem um diferencial de taxa de juros na atuação em infraestrutura e no setor imobiliário, em que financiamento em empreendimentos que tenham determinados selos de reconhecimento da sustentabilidade, a gente fornece um desconto na taxa de juros de até 15%. Para complementar, ótimo saber. E projetos voltados para a transição energética e economia circular entram dentro dessas prioridades ou ainda não? São enquadrados nessas prioridades. A gente tem, inclusive, linhas específicas direcionadas a financiamento de pequenas centrais hidrelétricas, de financiamento de energia fotovoltaica e uma atuação, inclusive, com fundos constitucionais. Lá no Centro-Oeste, o BRB é um dos agentes financeiros do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que tem taxas estimuladas, ou seja, diferenciadas, para que a gente possa financiar esse tipo de empreendimento. Obrigado. Agora, Fábio Carvalho. Queria fazer uma pergunta para o Mário. O mundo estava ansioso o início dos cortes do taxa de juros americana, e que postula uma série de possibilidades, né, ou desejos, que trazem uma certa incerteza aí nesse... Saber como é que, na análise de vocês estão enxergando a curva de juros americana para 2025 e em que medida isso é um risco para a nossa trajetória de juros aqui, mesmo que a gente consiga fazer determinados movimentos razoáveis para endereçar as razões de inflação interna, o quanto a gente vai ficar dependente dessa trajetória que está totalmente fora do nosso controle, de juros e talvez força do dólar contra outras moedas, etc. Obrigado. Bom, a gente não enxerga mais nenhum corte de juros nos Estados Unidos esse ano. A economia surpreendeu positivamente do ponto de vista de atividade, a inflação também não está caindo com a rapidez que o Fed gostaria. O novo governo deve manter cortes de impostos ou até ampliar esses cortes de impostos, que vai injetar ainda na economia. Então, eu até, olhando de hoje, acho que o risco para a política monetária americana no futuro é simétrico. Pode cair, como pode ter que subir. Tá? E claro que o juro mais alto nos Estados Unidos não é que ele inviabilize e que mecanicamente a política monetária no Brasil. A gente tem um câmbio flutuante para isso, né, para permitir essa independência.
cria condições, né, caso eventualmente os Estados Unidos precise subir juros, criaria condições mais difíceis para todos os emergentes, mas nem tanto o Brasil, mas os emergentes mais frágeis, aqueles aí que não vão conseguir acessar mercado de jeito nenhum, aí vai ficar um ambiente bem mais complicado. Mas, enfim, e tem isso que eu falei do estímulo fiscal, tem a deportação de mão de obra, que é um choque negativo de oferta de trabalho, isso também tende a pressionar a inflação, aumento de tarifas, num primeiro momento, eleva o nível de preços, pode ter, eventualmente, repercussões inflacionárias. Do outro lado, o governo quer estimular a extração de petróleo nos Estados Unidos, o que tende a reduzir o custo de energia, então teria um efeito mais benigno sobre a inflação, mas também quer apertar as sanções à Rússia e Irã, que vai na outra direção. Então, por hora, a gente acha que o balanço, né, o combo, é mais inflacionário que qualquer outra coisa. Obrigado. Antes de passar aqui a palavra para o José Roberto Caetano, só para mencionar, nós estamos agora com uma audiência de 48 mil pessoas. Acho que valeu aí, hein, João, você dar apertada ali no ministro. Subiu a audiência rapidamente. Beto Caetano, por favor. Bom, eu quero fazer duas, tá? Uma para o Paulo Henrique e uma depois, né? Paulo Henrique, você falou muito aí da importância do crédito, né? Quer dizer, aliás, foi um tema para o negócio até, né? Quer dizer, o negócio dos bancos. Agora, como é que é o banco operar quando o juro real está chegando 10% já, né? Está beirando os 10%. Hoje já tem gente que fala que o juro real vai para 10%. Quer dizer, o banco, numa hora dessas, tem que redirecionar seu negócio também. Quer dizer, dado que você falou, ok, existem linhas prioritárias que pode haver descontos e que vão beneficiar determinado tipo de atividade, ok. Mas para o mercado em geral, como é que você vai oferecer crédito com juro real a 10%? Obrigado pela pergunta, Roberto. Eu acho que essa pergunta tem vários ângulos. Vamos procurar abordar alguns aqui. Em primeiro lugar, uma reversão de ciclo, início de subida de taxa de juros, gera uma necessidade de ajuste dos bancos, né? Em primeiro lugar, de reprecificação das carteiras, ou seja, subida de taxa de juros, naturalmente isso reduz a demanda por crédito. Isso gera uma menor velocidade de crescimento, como o Mário falou aqui. Se você insiste como banco para manter a velocidade anterior, flexibilizando os critérios ou colocando mais crédito na praça, a tendência é que isso vire inadimplência. Então, do ponto de vista da concessão do crédito, o banco tem um esforço de reprecificação, de aumento da taxa de juros, isso tem consequência direta na demanda, na velocidade de crescimento e, portanto, na economia. Negócio também de banco e gestão da lógica de resultado, quando você tem a menor contribuição de uma linha resultado, você começa a buscar buscar resultado em outros lugares. Então, do ponto de vista de banco, é natural que outros produtos sejam oferecidos. Então, produtos de seguro, produtos, por exemplo, consórcio é um produto que tende a ser vendido num ciclo de alta de taxa de juros. Todo mundo gosta de estabilidade. No fundo, acho que a verdade é essa: quanto mais previsível, quanto mais controle a gente tem, mais esses mecanismos diversos funcionam. Então, te respondi em dois ângulos. O ministro Meirelles quer falar. Quer falar, né, ministro? Por favor. Como eu não estou trabalhando em banco no momento, né? Então, eu posso fazer uma observação importante. A metodologia de decisão de crédito leva isso em conta e não significa necessariamente um aumento da inadimplência. Não é isso? Quer dizer, o aumento da inadimplência normalmente vem quando há uma surpresa no mercado. Mas se, na medida que a subida da taxa de juros, uma subida da taxa de juros previsível, com o Banco Central comunicando corretamente, fazendo um controle aí das expectativas, já dando indicações sobre futuros aumentos, etc., o que acontece? Os bancos, evidentemente, ajustam isso nos seus modelos e se trabalham bem com
modelos já de decisão de crédito com muita experiência, etc., certamente isso aí pode ser completamente controlado e não vermos aí um aumento geral de inadimplência. Há, sim, um efeito no crédito, porque no momento que o banco passa a ser mais rigoroso, evidentemente que ele pode diminuir o volume de crédito, não há dúvida, mas é um mal menor do que a inadimplência e o prejuízo dos bancos, etc., com tudo o que já vimos que pode acontecer numa situação como essa no passado. Beto, você queria completar, fazer a pergunta para o Mário, né? Eu quero, mas antes aqui, vamos abrir espaço para a Heloísa Garretti. A minha pergunta é para o Paulo Henrique e para o Mesquita. Como que vocês, mercados tradicionais, veem as criptomoedas e os ativos digitais nessa nova ordem global? E se o ministro Henrique Meirelles quiser complementar também. Obrigada. Na minha visão, Heloísa, eu vejo como uma oportunidade de mercado. São novos ativos, novas alternativas, têm sua complexidade, precisam de atenção, mas é algo que, na minha visão, é um caminho sem volta e que muitas vezes a gente se prende estritamente à questão do Bitcoin ou do Ethereum, mas, na verdade, o interessante era entender toda essa tecnologia e o quanto o efeito dessa tecnologia pode agregar de mudança, de transformação. Então, como alternativa de investimento, requer cuidado, requer entendimento, requer controle. As instituições financeiras, na minha visão, precisam, no tempo, passar a oferecer produtos e serviços ligados a isso, como hoje já existem fundos de investimento, mas eu vejo como uma oportunidade, em especial quando o real digital for adotado aqui, e que uma série de limitações que a gente tem no mercado financeiro podem ser superadas. Vou ser bem específico. Quando eu falei há pouco dos contratos inteligentes, para mim, qual é a grande nuance deles? As cláusulas e os termos que são pregados, ao determinadas condições serem cumpridas, ele imediatamente entra em efeito. Então, por exemplo, que hoje depende de uma recuperação de uma garantia que vai no cartório, que depois vai na justiça, que tem todo de retomada, na minha visão, a chegada desses contratos pode permitir que o acionamento do gatilho seja imediato, o processo de retomada das garantias seja mais eficiente. Se isso acontece, a gente começa a ter mais previsibilidade, redução da inadimplência ou das perdas, redução de custo de crédito, mais crédito no mercado. Então, tem vários ângulos. Falei aqui do ângulo do investimento, do ângulo da tecnologia, diminuição de fricção e até ampliação do acesso a crédito com base nisso. Ministro Meirelles, eu recebi aqui uma pergunta da plateia, do Cláudio Cotrim, da Paper Excellence, para o senhor. Com a crise imobiliária na China, muitos dos incentivos do governo para a indústria, gerando excesso de capacidade. Com as potenciais restrições de importação nos Estados Unidos, o Brasil tem que ser produtos da China sendo desviados para o Brasil, afetando as empresas locais? O problema da China, na realidade, foi uma expansão excessiva imobiliária. Quer dizer, por incentivo do governo, houve muito tempo. Eu estive na China, por exemplo, em 2015. Na época, os economistas dos grandes bancos chineses, já estavam preocupados com esse investimento, não só do governo central, mas dos governos também das províncias. Então, era da demanda também do consumidor, que passa a aumento e etc. E agora a China continua, como sempre,
muito agressiva, etc., na exportação de produtos industriais. Alvo, pelo tamanho de mercado, etc., é um alvo da China. O problema, na realidade, não é? O Trump ameaçou muito durante a campanha, já em relação ao México, Canadá e etc., mas, por enquanto, não há nada com a China, e a China continua expandindo as suas exportações para os Estados Unidos. Não é? Então, nós temos que aguardar. E agora, eu não vejo assim, um direcionamento da China especificamente para o Brasil, porque o Brasil, inclusive, é um país que tarifa muito importação. Não é? Então, o país não é um grande importador em função exatamente também desse aspecto. E os chineses sabem disso, estão muito bem informados sobre isso. Eu já conversei muito com economistas chineses, bancos chineses sobre isso. Realmente, o problema é lugar a Europa em segundo, porque são exatamente países onde o fluxo de comércio hoje é mais livre. Vamos ver agora exatamente como vai ficar com o Trump. Nós temos mais uma pergunta da plateia, Marcos Amaro, da Amaro Aviation. Aproveitar a oportunidade para perguntar para o ministro Meirelles, fez uma excelente explanação a respeito da sua trajetória enquanto ministro, e o Brasil era um em 2012, 2002 e é outro hoje, né? A gente sempre volta na questão das reservas cambiais. A pergunta que eu faço, o senhor mostrou que em um determinado momento, como presidente do Banco Central, foi muito importante ter uma intervenção e um postulado para acalmar o mercado. A gente viu ano passado que a situação, ela, digamos assim, tenha desajustado muito rápido, né? A gente tinha um câmbio no começo do ano e depois, logo em seguida, quando a gente acordou, a gente tinha outro câmbio. A minha pergunta é se o Banco Central, na sua opinião, poderia ter agido de uma forma mais dinâmica, justamente para poder tranquilizar o mercado, utilizando as nossas reservas cambiais. Então, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é a respeito da dívida pública brasileira, que vem numa crescente lá de trás até hoje. Até onde o Brasil aguenta, né? A gente está chegando já a quase 70%, 80% de dívida relação pública-PIB, e o Brasil tem condição, e o que teria que ser feito, de fato, para que esse processo se invertesse de alguma maneira, passando, eu acredito, pela questão fiscal, não é verdade? Olha aí, em relação à questão das reservas, não é? O fato é que existe um volume potencial de reservas hoje no Banco Central, 350 bilhões. Quando eu saí do Banco Central, estava ao redor de 300, agora ainda. O Banco Central já fez algumas vendas relevantes no ano passado, etc. Agora, é preciso cuidado com o uso das reservas. O Banco Central não deve tentar ficar controlando a taxa de câmbio, porque isso você vai esgotar um recurso fundamental, que são as reservas. É um dos recursos mais importantes que temos, haja visto a comparação aí com países vizinhos que entram em crise, mesmo com o Brasil, de antes de 2003, que entrava muitas vezes em crises cambiais. E isso é um problema muito mais difícil de resolver do que a crise fiscal interna, que basta, como o teto de gastos que fizemos no governo do presidente Temer mostrou claramente, é uma decisão de governo fazer isso. Questão de reservas internacionais, não. Ou você tem ou não tem. Se não tem, tem aí um potencial problema. Então, o Banco Central tem que usar essas reservas com cuidado, com cautela. Não pode simplesmente ficar gastando reserva para poder controlar a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio flutua em relação ao mercado livre de câmbio flutuante, como deve ser. Quando há claramente uma questão de fluxo, como eu mencionei, em 2008, por exemplo, ou como houve no final do ano passado uma saída muito grande, aí sim faz sentido e o uso das reservas fez sentido exatamente dentro desse ponto de vista, não é? Mas não deve se gastar, porque
o problema é que se gasta algo fundamental. Quer dizer, um dos pontos mais importantes que dão estabilidade e segurança na economia brasileira é exatamente as reservas, né? Eu já disse, depois que o Brasil atingiu a esse nível de reservas uma vez, né, dizendo o seguinte: a economia brasileira hoje, por causa das reservas do Banco Central, muitas vezes ela pode enfrentar situações muito difíceis, inclusive situações na questão fiscal doméstica, desde que não vá muito longe, porque aí vem o outro ponto da pergunta, que é a questão do nível da dívida, né? Realmente, isso aí, olhando num prazo maior, pode vir a ser um problema, sim. Quer dizer, se hoje está nesse patamar, o total da dívida por produto, mas se começar a passar muito disso, e algumas projeções do FMI, por exemplo, chegando aí muito elevados, etc., próximos aí de 90%, algumas projeções, etc., outras bem mais baixas do que isso, mas, de qualquer maneira, isso é um assunto que à frente vai... Quanto mais cedo, melhor. Mas, num certo momento, isso terá certamente que ser enfrentado. O emergente, um país emergente não consegue ter dívidas que, por exemplo, países como o Japão, os Estados Unidos, etc., conseguem ter patamar de dívida maior, não há dúvida. Mas países emergentes devem, prudentemente, chegar a nível de dívida que pode levar exatamente a crises importantes, crises fiscais importantes. Então, temos que olhar aí a longo prazo e em resumo, vai ser necessária uma ação em algum momento. Com essa resposta, nós encerramos, então, o painel 4.